Fala aí, Palmeirense, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Quem puder deixar seu like, agradeço demais. E vamos lá para um giro de notícias do nosso Verdão, que atua só na quarta-feira que vem contra o Bahia. Mas queria trazer aqui para vocês uma fala do João Paulo Sampaio que eu achei importantíssima e também umas informações de bastidores sobre contratações para 2025. Quero ver o que vocês vão achar. Lembrando, galera, no primeiro comentário na descrição vocês têm o contato da Mais Ágil, você pode antecipar o seu FGTS, tem uma grana lá que sempre trabalhou, você pode mexer nesse dinheiro, você pode antecipar 10 anos, faz uma cotação com eles, eles vão explicar para vocês o valor que você tem, pode estar precisando comprar alguma coisa, fazer investimento, viajar, quitar uma dívida e você pode usar essa grana, então conta aí com a Mais Ágil, tá bom? Seguinte, gente, o Paulo Sampaio deu uma declaração que eu achei muito interessante, ele falando sobre uma medida que ele tomou na base. O jogador que é habilidoso, jogador que tem 1 contra 1 ali, o jogador que tem uma facilidade para driblar, na base não vai jogar mais na ponta. São jogadores que vão jogar no meio, vão ter que construir por dentro. Ele fala que o futebol brasileiro está viciado em colocar jogador habilidoso na ponta. Pode ver que o Estevão joga na ponta, por exemplo. É engraçado isso, né? O Luiz Guilherme na base, ele era meia, jogava muito bem como meia. O Abel puxou o Luiz Guilherme para a ponta direita. Ninguém entendeu isso, né? Eu, de verdade, é um grande questionamento que eu queria que o Abel me respondesse. Tipo, por que ele colocava o Luiz Guilherme de ponta, sendo que na meia esse moleque arrebentava? Havia alguns jogos que ele fez no profissional com o meia, ele arrebentou. E o João Paulo Sampaio falou, por uma questão óbvia. O Brasil vai para fora comprar jogadores como o Almada, que custou 137 milhões de reais. O Arrascaeta, que o Flamengo comprou do Cruzeiro, que custou mais de 80, uruguaio e argentino, e nós temos esses jogadores aqui, mas muitas vezes por um vício, coloca o cara na ponta, o cara não, e o Brasil acaba tendo essa defasagem de jogadores ali no meio. Pode ver que realmente, quem é o grande meia do futebol brasileiro? É difícil você achar. Então ele disse que jogador bom de bola assim vai jogar no meio. Inclusive o João Paulo Sampaio falou daquela final contra o São Paulo, do Sub-17, que foi 3-0 pro Palmeiras, 3 gols do Estevão, e ele jogou de meia aquele jogo, ele fez um gol driblando. Muito legal o raciocínio dele, e isso eu concordo 100%. Falta jogador, porque o negócio é o seguinte, se o jogador tem categoria, ele é habilidoso, não precisa ir pra ponta, você pode ter certeza que no meio ali ele vai fazer um estrago muito grande desde que saiba jogar bola, isso eu tenho certeza. Concordo 100% com o João Paulo Sampaio. E galera, sobre contratações, tá? Ainda faltam 5 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro, estamos na briga com o Botafogo, 4 pontos atrás, a gente espera na próxima rodada conseguir encostar. O Atlético Mineiro não vai poder jogar contra o Botafogo, informação importante, na Arena MRV, eles foram punidos pelo que fizeram no jogo contra o Flamengo, e vai jogar contra o Botafogo em outro local, com portões fechados, não vai poder ser na arena deles, que está interditada por tempo indeterminado. Contra o Atlético jogou contra o Flamengo, foi 0-0, o Atlético tem que buscar pontos no Campeonato Brasileiro, porque se eles não ficarem entre os 8 primeiros ali, caso o Botafogo vença a Libertadores deles, eles vão ficar fora da Libertadores. Isso aí vai ser um prejuízo muito grande para o Atlético. Então eles vão ter que remar e dificultar o jogo do Botafogo. E como eu ia falando, galera, sobre contratações, o Palmeiras não pretende, gente, mudar a sua política de contratações, tá? Não pretende. O Palmeiras, lembrando que trouxe o Felipe Anderson, que é um jogador que é um perfil diferente das contratações que o Palmeiras vem fazendo, que foi um pré-contrato, tudo, o contrato dele estava no final, o Palmeiras acabou aproveitando isso para assinar com o jogador, mas vocês podem ver que o Palmeiras, as outras contratações seguem o mesmo perfil, jogador jovem, relevante. O Maurício e o Lopes não entram muito nessa conta, né? Ambos ali custaram mais de 50 milhões de reais, mas às vezes a gente escuta, tem que pagar 70, 80, 90, 100 num jogador como o Botafogo fez. O Palmeiras não vai fazer isso para 2025, galera. O Palmeiras acha que tem que manter os investimentos da forma como vem fazendo. E uma coisa que me preocupa muito na entrevista do Boazzi, apesar de ele falou sobre o Zé Rafael e o Rony, não, são jogadores que têm contrato com a gente até 2026. Se a gente for pensar bem, ter renovado com alguns jogadores até 2026 não é muita coisa, sendo que o cara já não tá mostrando futebol agora. E aí eles acham realmente que o time do Palmeiras é extremamente forte, que todo mundo ali que o time tá voando, e é só trazer um ou outro ali que as coisas vão continuar a caminhar. Repito, dependemos de um garoto de 17 anos. Sem o Estevão, o time do Palmeiras não estaria nem no G4 do Campeonato Brasileiro, galera. E eu não tô aqui detonando, eu estou apenas fazendo uma crítica construtiva. Para mim não estaria. Você acha que o Palmeiras estaria no G4 se não fosse o Estevão nesse time? Para mim não. Então assim,
É aquele negócio, a folha salarial gigantesca, cada vez mais alta, e parece que a diretoria não quer. Eu não sou contra você ir atrás de um Hércules e trazer para jogar no Palmeiras. De repente você vai atrás de um outro jogador mais jovem para uma alta posição, mas não podem ser somente esses atletas. O Palmeiras tem que trazer jogadores prontos. Pronto, jogador que é protagonista em outro clube. Tem que mudar essa política de achar. Por quê? Porque me parece que eles não querem trazer jogadores de grande relevância para não tomar a posição dos caras que estão aqui. E isso é um erro absurdo, porque o tempo está passando. Tem jogador que já está 5, 6 anos. Por quê? Eu gostaria de saber o porquê disso. E se eu fosse você, Abel Ferreira, cobraria reforços para a temporada 2025. Nosso nível de atuação vem caindo e preocupa muito. Tem Campeonato Brasileiro, tudo, mas vocês podem prestar atenção que em nenhum momento eu falei se ganhar brasileiro ou não, tem que contratar. Tem que contratar independente do resultado. O que não pode é ganhar o brasileiro se a gente ganhar o campeonato e achar que tá tudo certo e continuar e cometer o mesmo erro que cometeu de 23 para 24. Isso eu não quero que aconteça de verdade. O Palmeiras precisa se mexer e investir no seu time. Vocês podem ver o Corinthians, que não é nem um exemplo muito bom, que é um time que deve para todo mundo, é um time que não é referência nesse sentido de fazer investimento, porque nem paga os clubes dos quais ele contrata, mas eles só escaparam da segunda divisão porque contrataram jogadores importantes. Contratou ali um zagueiro que mudou ali, contratou o meio-campista, aquele Martins, contratou o Depay, que por mais que seja uma grande grana, alguém vai pagar uma parte lá, sei lá, mas mudou ali a cara do time. Mudou ali a cara do time e os caras não vão cair mais. E o Palmeiras, será que não poderia mudar o patamar do time para 2025 contratando 2, 3 titulares? E aí quem tá aqui briga com eles. Se contratar um centroavante, contratar outro meia, outro volante, outro zagueiro, outro lateral, quem estiver aqui, outro ponta, quem estiver aqui, que lute pela sua posição. Disputa sadia para ver quem vai jogar e que o melhor jogue. Eu acho que o Palmeiras tem que fazer isso. Vai ser um erro tremendo se o Palmeiras for ao mercado em 25 e só tentar fazer reposição. Não, vou trazer esse aqui, só esse jovem. Não sou contra trazer jovens jogadores. Eu sou contra somente trazer isso. Vamos ver o que vai acontecer. Tamo junto, galera. A gente fica escutando as coisas, dá até medo, mas é o que está sendo falado nesse momento e é o que eles vêm falando há um certo tempo. Inclusive, lembrar aqui uma fala do Abel Ferreira quando o Richard Wilson foi contratado. E deu muito certo. A Leila chegou pro Abel: gostamos desses jogadores, desse perfil de jogadores. É assim que gostamos, barato e que renda muito. Mas não é toda hora que tem pão quente não, minha querida. Não é. Acordem. Tamo junto, galera. Aquele abraço. Aqui é Verdão sempre. Pintando notícia, eu apareço aqui. Valeu, tamo junto.